Fala galera, beleza? Tô aqui, a professora Bárbara pediu, né, para eu gravar um vídeo para vocês, para a gente discutir um pouco, né, dessa questão sobre o Covid aí. Né? Bom, todo mundo tá vendo o que está acontecendo, caos no mundo, né? No Brasil não seria diferente, aliás, infelizmente está bem pior que muitos países, né, porque a gente está tendo muita dificuldade para conseguir controlar isso, o isolamento social em muitos lugares não estão funcionando, não estão dando muito certo, né? Enfim, né? Acho que todo mundo já está saturado de saber o que está acontecendo aí, beleza? O que a gente tem de panorama aqui no Brasil, né? Os primeiros casos brasileiros começaram a ser registrados em fevereiro, né? E a partir de então começaram, né, algumas medidas, o pessoal alertando, né, falando, explicando sobre a doença, né? E é consenso, né, que vocês estão acompanhando aí com certeza, não existe vacina, o que existe é tratamento, né? E o tratamento, para os casos mais leves, né, consiste em uma internação, né, ou isolamento em casa mesmo, né, e esperar chegar aos sintomas, passar aquele febrão, aquela falta de ar, e se o negócio não piorar, ele vai melhorando e a pessoa acaba se curando sozinha. Né, e os casos mais graves, a pessoa tem que ser internada e tem que ser entubada naqueles respiradores super complicados, super complexos, né, e tudo mais. Né. Qual que é o problema disso, galera? Não tem, vocês estão acompanhando, não tem respirador para todo mundo. Né? É um equipamento super tecnológico, super caro, super complexo e não tem. Né? Então o que acontece? Qual que é o remédio? Isolamento social. Né? O pessoal diminuir o contato, ficar em casa, quem puder, óbvio, né? Aí entra tudo naquela discussão, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar, a gente já tem noção disso, a gente sabe o que acontece, né? Mas a gente tem que pensar nos fatos, né? O que acontece? Para fazer esse vídeo aqui para vocês, eu peguei muitas informações desse cara aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Ele chama Átila Yamarino, certo? Átila Yamarino. Ele é um biólogo, né? E ele tem o canal dele, né? Que é @oatila. É um canal no YouTube e no Twitter e no Facebook, né? E esse cara aqui, ele faz lives semanais, né? É bem legal, é um cara bem legal de se ouvir falar. Ele é um virologista brasileiro que estudou nos Estados Unidos, enfim, né? E ele é um cara que dá um panorama bem legal pra gente. Então seria legal para vocês, acho que a Bárbara vai propor uma redação para vocês, né? Por isso que ela pediu para eu gravar esse vídeo. Se vocês puderem conferir lá no canal dele, os vídeos dele, ele dá um panorama bem legal, vai ter muita informação para vocês. @oatila, ok? Então, o que eu vou propor de discussão para vocês? Né? A Bárbara deixou o seguinte indicação, né? Para a gente discutir o que acontece agora nessa pandemia. Né? Tem gente que falando... mas não pode fechar tudo porque as pessoas vão falir, as pessoas estão sem dinheiro, as pessoas não têm que comer, têm que trabalhar, enfim. Como que isso funciona? E gente, né, falando que tem que isolar, que tem que resguardar, né? Então, quer dizer, são coisas opostas. O que baseado nesse cara que é virologista e o que eu venho acompanhando na TV, na internet, né? A única solução é o isolamento. Não existe vacina, não existe remédio, não tem o que fazer, né? Porém, o problema é que se você isolar todo mundo, as pessoas não podem trabalhar, as pessoas não podem sair às ruas para trabalhar, para vender, para comprar, para fazer tudo. E aí as pessoas começam a não ter mais grana, enfim, N problemas, né? A não ter dinheiro para comprar comida, o cara que produz comida não vende, ele não tem mais grana para produzir, né? Os setores comerciais não conseguem mais produzir, não conseguem vender, e aí vai vir uma bola de neve, um vai puxando o outro para baixo, né? E a gente acaba entrando em crise. Nós já estamos em crise, aliás, né? Só que o que acontece, galera, não tem o que fazer. A gente tem que... O mundo, não é só um problema brasileiro, o mundo inteiro está em recessão, o mundo inteiro diminuiu suas vendas, diminuiu suas exportações, né? E as pessoas estão se ajudando não, né?
estão se ajudando, óbvio, né? Mas as pessoas estão se virando, os países, as economias estão se virando, né, para tentar combater isso e passar por isso da forma menos pior possível. Né? Então, daí a gente entra naquele debate, né? Salvar as vidas ou salvar as economias? A gente tem que lembrar que não existe economia sem pessoas. A economia é uma ciência humana, ela faz parte das ciências humanas, ela não é uma ciência exata, né? Nem biológicas, enfim. É uma ciência humana, então ela depende das pessoas. As pessoas que movem a economia, as pessoas que produzem riqueza, as pessoas que fazem, que produzem produtos e que vendem esses produtos e pegam esse dinheiro e reinvestem e vivem, e compram, comem, enfim. Né? Só que o que acontece? A gente chegou num momento que não dá mais para ser assim. Né? Então, vocês estão acompanhando aí, né? O governo está liberando com uma dificuldade, mas está, enfim, de uma maneira ou de outra, está dando um auxílio aí, né, para as pessoas que perderam seus empregos, que não estão conseguindo vender esses auxílios de R$600, né? Nossa, não é a melhor coisa do mundo, não vai salvar todos os brasileiros, mas dá uma ajuda, né, já é alguma coisa. Só que o que está acontecendo? Como é um volume de gente muito grande, tá complicado para a galera conseguir liberar, né, esse dinheiro para todo mundo. E aí tá tendo fila em banco para sacar, tá tendo problema nos aplicativos, né, porque tá congestionado, tá todo mundo tentando entrar ao mesmo tempo. Então o pessoal não está conseguindo acessar o recurso, ver se está liberado ou não. Então está criando problemas, né? Muitos problemas. Né? E outra coisa, né? Quanto ao isolamento social, né? Muita gente diz assim, né? Fala, então quer dizer, é consenso no mundo. Os cientistas mundiais falam, não tem o que fazer, tem que isolar as pessoas para as pessoas não transmitirem de um para o outro. Né? É um vírus que transmite muito fácil, transmite pelo ar, né? Transmite pela saliva, pelo espirro, né? E as pessoas se contaminam entrando em contato com olhos, nariz, boca, enfim, né? E o que acontece? Não adianta, não tem o que fazer, tem que isolar. Né? E aí tem gente que vai nesse embate aí, mas se a gente isolar todo mundo, não vai conseguir, a economia não vai funcionar, né? O pessoal não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir renda, enfim. Né? Por que a gente não isola só os grupos de risco? Né? Então deixa a galera trabalhar, galera que está apta para trabalhar, beleza? E os grupos de risco a gente isola. Né? Acho que vocês estão acompanhando aí, né, que os grupos de risco a princípio eram pessoas com doenças crônicas, né, principalmente doença pulmonar, então o cara teve uma pneumonia aguda, o cara tem asma, o cara tem bronquite, os hipertensos, os diabéticos. Né? A princípio eram esses grupos de risco. Hoje eu li uma reportagem que já aumentou esse grupo de risco. Né? Então outras pessoas que têm algum problema, seja respiratório ou não, alguma doença crônica, então o cara tem um problema crônico no rim, o cara tem um problema crônico no fígado, o cara tem por exemplo, o HIV, né, a AIDS, que é uma síndrome de imunodeficiência, né? Então o cara já tem a resistência baixa, a imunidade do cara já é baixa. Então quer dizer, o cara vai estar muito mais suscetível às complicações do Covid. Né? Então quer dizer, não dá só para a gente isolar esses grupos de risco, o primeiro que são muitas pessoas, e porque a gente vive em sociedade, as pessoas não vivem sozinhas, né? Elas moram com outras pessoas que não são do grupo de risco, por exemplo. Né? Então que nem eu moro, por exemplo, com meus pais são do grupo de risco, mas eu não sou. Então eu posso trabalhar e meus pais têm que ficar em casa. Pô, mas se eu sair para trabalhar todo dia, eu estou exposto ao vírus, eu estou exposto. Né? Se eu for contaminado, quando eu volto para casa, né, muito provavelmente eu vou contaminar meus pais. Né? Então não tem muito dessa. Né? E qual que é o problema da gente ter essa contaminação em massa? Que como é uma doença que exige uma internação hospitalar e, em último caso, ali um respirador, então quer dizer, o cara é sedado, é entubado, né, e ele fica mais ou menos aí uns 15 dias, né, respirando com a ajuda de aparelho. Não tem o que fazer, o cara não consegue respirar sozinho, a pessoa não consegue respirar sozinha. Então você precisa de toda uma estrutura muito grande hospitalar. E não tem para todo mundo. Então quer dizer, o único jeito de fazer isso, diminuir isso daí, é aquele famoso achatar a curva, né? Que eu acho que vocês estão ouvindo falar, né, disso tudo. O que é achatar a curva? É você diminuir o número de pessoas,
infectadas em um período, né? Então, por exemplo, todo mundo pode, 1 milhão de pessoas podem pegar Covid no Brasil? Podem, certo? Só que como que elas podem fazer? Se 1 milhão de pessoas pegarem Covid em 3 anos, ao longo de 3 anos, né, dá tempo da pessoa pegar, padecer, ser internado, ser tratado, ser curado, se recuperar e ser liberado, né? O que não pode acontecer é o quê? Um monte de gente pegar ao mesmo tempo. Por quê? Porque não tem respirador, não tem estrutura hospitalar para isso. E aí vai ter gente que vai ter respirador, vai ter gente que não vai ter, né? E aí quem tem vai teoricamente conseguir ser salvo e quem não tem realmente vai morrer e não tem o que fazer, né? Então esse é o problema. O isolamento serve para isso, para a gente achatar essa curva, para a gente diminuir o número de pessoas contaminadas e o sistema de saúde dar conta de tratar todo mundo, certo? A gente tem mais ou menos no Brasil aqui, mais ou menos 40 mil leitos de UTI, né? Tem um dado aqui, 35 mil leitos no Brasil. Então, quer dizer, teoricamente, somente 35 mil pessoas poderiam necessitar desses leitos, né, para Covid. E sem pensar, a gente tem que pensar também que tem acidente de carro, enfim, diversos acidentes que o cara, um infarto, um AVC, que a pessoa precisa ser internada no leito de UTI e se ela está ocupando por Covid, se ele está ocupado por Covid, não vai dar para essa pessoa ficar e essa pessoa vai morrer de outra comorbidade, né? Então é isso que a gente tem que fazer. E o que acontece? Tá tendo muito caso, vocês estão acompanhando aí as grandes cidades, Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, né? As pessoas estão, assim, tá explodindo o número de casos e tem muita gente que não consegue ser atendido, né?